Olá! Você está no Guia do Voto. O Instituto Datafolha divulgou recentemente uma nova pesquisa nacional para as eleições presidenciais de 2026, trazendo cenários que incluem pela primeira vez o senador Flávio Bolsonaro como possível candidato ao Palácio do Planalto. A pesquisa foi divulgada no sábado, dia 6 de dezembro, logo após Flávio Bolsonaro anunciar, na sexta-feira anterior, que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como seu candidato à presidência da República no ano que vem. Vamos começar analisando os 4 cenários testados para o primeiro turno das eleições. No primeiro cenário de primeiro turno, o presidente Lula, do PT, aparece na liderança com 41% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 23%. Ratinho Júnior, governador do Paraná pelo PSD, marca 11%. Ronaldo Caiado, governador de Goiás pelo União Brasil, tem 6%. E Romeu Zema, governador de Minas Gerais pelo Novo, aparece com 3%. 13% dos entrevistados declaram voto branco ou nulo, e 3% não souberam responder. Uma vantagem confortável para o atual presidente neste primeiro cenário. No entanto, Lula não alcança os 50% necessários para vencer no primeiro turno, o que significa que haveria um segundo turno caso a eleição ocorresse hoje. Por outro lado, Tarcísio de Freitas tem se destacado nas pesquisas como o candidato com maior potencial de crescimento no campo da direita e centro-direita. Ratinho Júnior aparece em terceiro lugar com 11%, mostrando que também tem uma base eleitoral relevante, embora ainda distante dos 2 primeiros colocados. O segundo cenário de primeiro turno traz Michele Bolsonaro, do PL, como principal nome da oposição. Neste quadro, Lula mantém os 41% das intenções de voto, exatamente o mesmo percentual do cenário anterior. Michele Bolsonaro aparece em segundo lugar com 24%, apenas um ponto a mais que Tarcísio no cenário anterior. Ratinho Júnior marca 10%, Ronaldo Caiado tem 6% e Romeu Zema sobe para 5%. 11% declaram voto branco ou nulo, e 2% não souberam responder. Michele Bolsonaro tem sido cotada como uma possível candidata do bolsonarismo caso Jair Bolsonaro continue inelegível. Neste cenário, ela consegue praticamente o mesmo desempenho de Tarcísio de Freitas, mas a diferença de Lula para Michele é de 17 pontos, também uma vantagem confortável para o petista. O terceiro cenário testado no primeiro turno coloca Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, como candidato do PL. Lula mais uma vez mantém 41%. Eduardo Bolsonaro aparece com 18%, exatamente o mesmo percentual de seu irmão Flávio. Ratinho Júnior marca 12%, Ronaldo Caiado tem 7% e Romeu Zema 6%. 13% declaram voto branco ou nulo, e 2% não souberam. O quarto cenário é particularmente importante porque é o primeiro em que Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, aparece como candidato, e ele tem números parecidos ao do irmão. Aqui, Lula mantém os 41%, mostrando uma estabilidade notável do petista independentemente de quem seja seu adversário. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, mas com apenas 18% das intenções de voto. Ratinho Júnior sobe para 12%, Ronaldo Caiado marca 7% e Romeu Zema tem 6%. 13% votariam branco ou nulo, e 3% não souberam responder. Analisando os 4 cenários de primeiro turno em conjunto, algumas conclusões são possíveis. Primeiro, Lula mantém uma estabilidade que chama atenção, com exatos 41% em todos os cenários, independentemente de quem seja seu principal adversário. Isso indica que a base eleitoral do petista está consolidada. Segundo, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro são os nomes mais competitivos da oposição no primeiro turno, ambos com cerca de 23% a 24%. Terceiro, os filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo, têm desempenho inferior, ambos com 18%, sugerindo que não conseguem ainda mobilizar todo o eleitorado bolsonarista. Agora vamos aos cenários de segundo turno, mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. O Datafolha testou 4 confrontos diretos entre Lula e possíveis adversários. E aqui os números mostram realidades bem distintas dependendo de quem enfrenta o petista. No primeiro confronto de segundo turno testado, Lula enfrenta Eduardo Bolsonaro. E aqui o presidente tem sua maior vantagem entre todos os cenários, 52% contra 35% de Eduardo Bolsonaro. São 17 pontos de diferença, bem acima da margem de erro. 12% votariam branco ou nulo, e apenas 1% não soube responder.
Seria uma vitória confortável para Lula. Eduardo Bolsonaro consegue mobilizar uma parcela significativamente menor do eleitorado, em comparação aos 49% que seu pai, Jair Bolsonaro, conseguiu no segundo turno de 2022. No segundo confronto de segundo turno, Lula enfrenta Michele Bolsonaro. Aqui a disputa fica mais equilibrada, mas Lula ainda mantém vantagem, 50% contra 39% de Michele. São 11 pontos de diferença, ainda confortável mas menor que contra Eduardo. 10% votariam branco ou nulo, e 1% não soube responder. Michele mostra-se mais competitiva que Eduardo no segundo turno, conseguindo chegar perto dos 40%. Ela consegue mobilizar uma fatia maior do eleitorado conservador e bolsonarista, no entanto, ainda está longe de ameaçar seriamente a vitória de Lula. O terceiro confronto de segundo turno coloca Lula contra Tarcísio de Freitas, e aqui temos o cenário mais competitivo de todos. Lula marca 47%, e Tarcísio alcança 42%. A diferença é de apenas 5 pontos percentuais. 10% declaram voto branco ou nulo, e 2% não souberam responder. Embora 5 pontos ainda estejam acima da margem de erro de 2 pontos, caracterizando uma vantagem real de Lula, essa é a menor diferença entre todos os cenários de segundo turno testados. Tarcísio mostra-se como o adversário mais competitivo do petista, conseguindo chegar mais perto da vitória que qualquer outro nome testado. O quarto cenário mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa em segundo turno pela presidência em 2026. Aqui, o petista marcaria 51%, ante 36% do bolsonarista. Brancos e nulos somam 12%, e 1% não soube responder. Flávio Bolsonaro, embora tenha sido escolhido para representar os bolsonaros na disputa, não tem a mesma força de seu pai, ficando abaixo até mesmo de Michele e Tarcísio. Vale lembrar que a pesquisa foi realizada antes do anúncio de Flávio como pré-candidato à presidência. E no quinto e último confronto de segundo turno testado, Lula enfrenta Ratinho Júnior, governador do Paraná. O resultado é Lula com 47%, Ratinho com 41%. 11% votariam branco ou nulo, e 1% não soube responder. Ratinho mostra que tem força para mobilizar uma base eleitoral significativa. A diferença de 6 pontos para Lula está acima da margem de erro, mas dependendo das alianças e dos acontecimentos da campanha, Ratinho tem chances reais de chegar ao Planalto em 2026. Analisando o conjunto completo da pesquisa, algumas conclusões importantes podem ser extraídas. Lula mantém-se como favorito em todos os cenários testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Sua votação é estável no primeiro turno, sempre em 41%, e ele vence todos os adversários no segundo turno com vantagens que variam de 5 a 17 pontos. Do lado da oposição, há uma clara hierarquia de competitividade. Tarcísio de Freitas é o nome mais forte, conseguindo melhor desempenho tanto no primeiro turno, com 23%, quanto no segundo turno, com 42%, chegando a apenas 5 pontos de Lula. Michele Bolsonaro aparece como segunda opção mais competitiva, com desempenho similar a Tarcísio no primeiro turno, mas ligeiramente inferior no segundo turno. Ratinho Júnior mostra força no segundo turno, chegando a 41%. E os filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo, aparecem como os nomes menos competitivos entre os testados. A escolha de Flávio Bolsonaro como candidato oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro pode não ser a estratégia mais eficaz para derrotar Lula, ao menos segundo os números atuais. Flávio tem um dos piores desempenhos dentre os nomes do campo bolsonarista testados, ficando atrás tanto de Michele quanto de Tarcísio, no segundo turno. É fundamental lembrar que ainda faltam 10 meses para as eleições. Muita coisa pode acontecer nesse período. E, apesar do anúncio de Flávio como escolhido de Jair Bolsonaro, em se tratando de política, tudo pode mudar rapidamente. Portanto, aguardamos cenas dos próximos capítulos. E aí, o que você acha? Flávio vai ser mesmo candidato dos Bolsonaro nas eleições de 2026? Ou ficou mais fácil para Lula conquistar seu quarto mandato? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!